Olá, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Turma, agora nossas aulas serão à distância. Vou tentar gravar alguns vídeos para vocês para ajudar nas explicações e espero que vocês façam, tentem fazer os exercícios. É importante as tentativas e erros para aprendizagem. E vou postar vídeos também a respeito das dúvidas, vídeos com correções para vocês. E conforme fomentando a participação, as dúvidas, os questionamentos, a gente abre uma live aí com todo mundo, tá? Para estar ajudando. Mas nesse primeiro momento, a primeira semana aí de confinamento, a gente tá indo bem devagar, conteúdos novos, mais curtos, tá? Não muito longos. O conteúdo que eu trago para vocês hoje é de potência com expoente fracionário. Fiz uma breve explicação em texto para vocês, de que lessem a página 55 e 56 do livro de vocês. Eram bem intuitivos os exemplos que tinha lá. Eu vou fazer para vocês esses exemplos, comentar, né? Colocar o meu olhar sobre cálculo, e você tem um direcionamento melhor para poder estar resolvendo sozinho depois. Mas muito importante que vocês façam, que postem dúvidas, que questionem, e eu faço vídeos de 2 minutos respondendo a sua pergunta, ou escrevo para você, mas é importante que você faça, tá? E, assim, ter paciência nesse momento que a gente vai ter dúvida, né? E quando tem o professor na aula ali, você tira a dúvida instantaneamente, né? Assim, muito rápido o seu feedback. Já à distância, você não vai ter o professor 100% do tempo ali disponível, mas sempre que possível durante o dia, amanhã eu fico bastante tempo, né, atualizando a plataforma. E à tarde entro, à noite entro. Tenho gravado alguns vídeos à noite, que é um horário mais calmo, um horário que aqui em casa o pessoal já está dormindo e eu tenho mais liberdade para falar, tenho mais privacidade, né? Bom, vamos para o conteúdo. Deixa eu diminuir isso. Diminuir minha tela aqui, senão ninguém vê nada. Então, vou ficar aqui no cantinho, pequenininho, certo? Vamos lá, potência com expoente fracionário. Nessa matéria, nosso intuito é entender que o expoente fracionário de uma potência funciona como uma forma de reescrita dessa potência para a forma de radiciação. Tem um critério, tem uma regra para isso. Tá? Então, aqui no texto, a gente vai começar lendo uma justificativa do porquê isso acontece e, por fim, a gente vai aplicar a técnica de transformação, tá bom? Simplificação também. Então, o texto começa dizendo que o expoente de uma potência pode ser um número em forma de fração. Então, eu tenho 5 elevado a 1 meio, 1,8 elevado a 4 sétimos, 9 elevado a 3 quintos. Então, os expoentes podem ser, sim, frações, tudo bem? Nas propriedades de potências com expoentes inteiros, continuam válidas para, para as frações, onde é um número racional, tá? Positivo. O denominador da fração não pode ser zero, não existe, tá? Então, aplicando a propriedade de potência, por exemplo, 5 elevado a meio elevado a 2. Teria uma potência de potência, uma simplificação, 5 elevado a 1.
5 elevado a meio elevado a 2 é a mesma coisa que 5 elevado a 1, que foi o que ele acabou de calcular aqui, ó. Meio vezes 2, meio mais meio dá 1, tá? 5 elevado a 1. Então, 5 elevado a meio elevado a 2 é o mesmo que 5 elevado a 1. E é maior do que zero. Então, a raiz quadrada de 5 elevado a 1 é igual a 5 elevado a meio. Então, isso aqui é uma prova matemática. Então, ele levou a meio. Professor, mas por que ele levou a meio? Eu vou ter que levar a meio? Não, isso aqui você não vai ter que fazer nada disso daqui. Isso daqui é uma prova matemática do porquê é possível fazer com que essa fração 5 elevado a 1 meio se transforme nessa raiz quadrada de 5 elevado a 1. Tudo bem? E aí o texto segue com algumas provas matemáticas. Até que a gente chegue ao termo geral. Eu não vou me aprofundar nessas provas matemáticas aqui, porque não é relevante o cálculo para as expressões. As provas matemáticas elas servem para dar confiabilidade ao cálculo, servem para que você tenha confiança de que os estudos provam que é possível. Então, os matemáticos eles partem de exemplos genéricos, né, com números, até chegar a um exemplo genérico. Ele parte de exemplos com números até ele chegar a uma determinação genérica, que serve para qualquer expoente fracionário. Então, tem uma base A elevado a um expoente. Esses números aqui, mn, não pode ser 0n, tá bom? O denominador não pode ser 0. Esse expoente vai ser, essa potência com expoente fracionário vai ser reescrita como uma raiz, onde a base do expoente, a base da potência, será o radicano, dentro da raiz. O numerador será o expoente do radicando e o denominador será o índice dessa raiz. Bom, e aí tem exemplos aqui. Bom, olhando assim ficou muito confuso, então eu vou fazer esses exemplos para vocês. Então, coloquei eles aqui ou um outro aplicativo que eu tenho aqui, tá? Para a gente poder resolver juntos. Então, vamos lá. Então, o expoente fracionário vai ser escrito como raiz quadrada, tudo bem? Então, preciso ter o radical, que é o nome desse símbolo aqui, radical, tudo bem? A base dessa potência vai ser o radicando, então o 2, que é a base, vai ser o radicando. O 5, que é o numerador do expoente, o expoente é uma fração, então tem o numerador e tem o denominador. O numerador será expoente do meu radicando. E o denominador será o índice. Então, fiz com que uma fração, um expoente fracionário, se transformasse em uma radiciação. Tudo bem? Como está no exemplo que você tem aqui, ó. Tá? Da mesma forma que está no exemplo, explicando para vocês passo a passo aí. Professor, se fosse um cálculo, uma prova, terminaria aqui? Não terminaria aqui, mas para nossa explicação, aqui já está de bom tamanho. Tá? É dessa forma que ocorre a transformação. 1/8 elevado a 2/3. Vamos lá. Expoente fracionário será transformado em uma raiz. A base, que é 1/8, estará aqui. A base 1/8. Bom. O expoente 2, o expoente 2/3 no caso, tá? O numerador será o expoente do meu radicando e o denominador será o
índice. Vamos fazer umas flechinhas aqui para ajudar. Se ajuda. O 3 vai ser o índice, nesse caso o 5 vai ser. A mesma coisa acontece aqui, ó. O 3 vai ser o índice e o 2 será o expoente. Tudo bem? Professor, e aqui? Termina aqui, a gente já fez a transformação, e aí, o que eu tenho que fazer mais? Então, o exercício continua, mas para essa primeira explicação de como fazer o expoente fracionário virar raiz, eu acho que já está de bom tamanho. Tá bom? Depois eu vou estar terminando as explicações. Vocês podem ver que aqui, ó, a explicação continua. Eu vou terminar essa explicação para vocês. Acontece que ainda não. Tá? A gente está fazendo primeiro a parte da transformação para raiz. Vamos lá. 0,3 elevado a menos 2 sétimos. Então, tenho que ter uma raiz aqui. O 0,3, que é a base dessa potência aqui, será o radicando. Tá? O menos 2 será meu expoente. Vou colocar um parênteses aqui para ficar mais bonitinho. Menos 2 será meu expoente e o 7 será meu índice. Basicamente é isso. Apertei o botão aqui da caneta. Tudo bem? Professor, e como eu continuo? Como eu continuaria? Como eu terminaria esse cálculo aqui? A gente viu que o exemplo ele continua, né? Tá. Então, a matéria que eu estou explicando para vocês é a transformação do expoente fracionário para raiz. Tudo bem? A forma de radiciação. Então, é isso que nós fizemos. A matéria está explicada. Agora, como nós continuaremos esse exercício, aqui já é a propriedade de potenciação. Desculpa. Aqui nós temos propriedades que podem ser aplicadas, que são as propriedades da radiciação. A gente não está mais falando de potência. Tudo bem? Então, efeito de curiosidade. Como eu tenho um índice 3, para que eu tenha uma simplificação desse número que está elevado a 5 aqui, lembrando que 2 elevado a 5, vou fazer uma observação aqui embaixo, depois eu vou apagar, tá? Lembrando, ó, vou colocar uma observação aqui, ó. 2 elevado a 5 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tudo bem? 2 elevado a 5 é uma forma rápida de fazer multiplicações seguidas. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? Foi um 2 a mais, eu acho. Só que como o meu índice aqui é 3, me é interessante fazer agrupamentos de 3 em 3, para que eu tenha números saindo da raiz. Vou colocar aqui 2 elevado a 3, tudo bem? E vai sobrar aqui um par. Eu vou escrever 2 elevado ao quadrado. Ok? Quando o expoente é igual ao índice, eu tenho aqui um radicando, eu tenho um expoente, tenho um índice, tá? Quando o expoente é igual ao índice, o número aqui, o radicando, ele sai da raiz. Tá? Raiz cúbica de 2 ao cubo, então é próprio 2, tudo bem? Já trabalhou essa propriedade já. Mas aqui não alcancei o expoente 3, não chegou a completar um expoente 3. Então esse 2 ao quadrado aqui, que é a mesma coisa que 4, né? 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4. Esse 4 aqui, 2 ao quadrado, ele vai continuar dentro da raiz. Então eu vou ter que continuar colocando a raiz aqui, porque ele não vai sair. Então a raiz cúbica de 2 ao quadrado, né? Escrita matemática, a gente pode deixar 4 mesmo, tá? Ou 2 ao quadrado, tanto faz.
Tudo bem? Aí aqui é o fim do exercício. Aqui, de fato, o exercício terminou. Está simplificado ao máximo, tá bom? Vamos para o próximo. Um oitavo, o 8, ele não está na forma fatorada dele. Aqui é tudo rascunho, tá bom? Um rascunho, porque depois eu vou ter que apagar isso aqui. Rascunho. Tá? O 1 não tem como fatorar, mas o 8 não está em sua forma fatorada. Temos que fatorar o 8. Toda vez que a gente fizer simplificação de números que estão dentro da raiz, eles precisam ser fatorados. O 8 é dividido por 2, que dá 4, que divide por 2, que dá 2, que divide por 2, que dá 1. Tá? Essa aqui é a fatoração, a gente só pode usar número primo aqui. Então, 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então, vou reescrever essa raiz aqui, cúbica, esquece, tá? Como 1 sobre 2 elevado a 3. Lembrando que isso aqui tudo está elevado a 2 aqui. Não posso mudar, não posso esquecer. Tá? Aplicando a propriedade de potência, como assim, professor? Aqui eu tenho uma potência, aqui eu tenho outra potência, uma potência de potência. Aplicando a propriedade de potência, eu tenho que multiplicar esses expoentes aqui, tá? Então, eu tenho a raiz cúbica. Professor, e aqui não multiplica? Sim, expoente que não tem nada é 1. Mas 1 vezes 2 é 2. E 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que continua sendo 1. Tá? E aqui eu tenho 2 elevado a 3 elevado a 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 6. 2 elevado a 6, eu consigo fazer dois grupos de 3, ó. Vem aqui embaixo. 2 elevado a 6 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que a gente já comentou anteriormente. Tá? 6 vezes a repetição do número. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes... Aqui eu consigo fazer dois agrupamentos de 3 números. 2 elevado a 3 e 2 elevado a 3. Então, tem aqui... sobre 2 elevado a 3 elevado a 3. Tá? O 1 sai da raiz. Por que o 1 sai da raiz, professor? Porque 1 elevado a 2, 1 elevado a 3, 1 elevado a 4. Aqui pode ser 1 elevado a qualquer número que eu quiser, porque sempre vai ser 1. Tudo bem? E aqui, professor? Esse 2 sai da raiz. Esse 2 também sai da raiz. Esses dois saíram da raiz, porque os dois têm um expoente igual ao índice. Conseguindo um expoente igual ao índice. Então, vou ter 1 quarto. E aqui é onde termina o meu exercício. Esse aqui ele não continuou até o fim, mas esse aqui ele continua até 1 quarto. E a gente vai terminar fazendo esse último aqui. Parece o mais longo, mas não é tão difícil quanto parece. Não é para ter usado outra camada. Não dá, agora não dá certo. Não tem problema. Vamos lá. 0,3 é a mesma coisa, raiz sétima, 3 décimos, elevado a menos 2. Tudo bem? 0,3 escreve como 3 décimos. 0,3 eu leio, eu falo 0,3 que é o senso comum, falar 0,3.
Mas a leitura desse número é 3 décimos, porque o 3 está na casa do décimo. Tudo bem? 3 décimos também pode ser escrito em forma de fração. Por que, professor, que você escreveu o número em forma de fração? Por que você não podia deixar como decimal? Porque eu tenho um expoente negativo. Eu não quero o expoente negativo, eu quero o expoente positivo. Não posso deixar o expoente negativo. Logo, quando eu tenho uma fração e o expoente é negativo, eu faço a inversão da fração, que é 3 décimos, e agora ela será 10 terços. Troquei a posição do numerador e do denominador, e aí eu posso deixar meu expoente positivo, certo? Observe que aqui, por mais que eu não tenho como fazer fatoração do 10, tá? Porque o 10 é 2 vezes 5, então nada vai conseguir sair da raiz. E o 3 é um número primo, então não adianta fazer fatoração. Como o índice é 7 e o expoente é 2, esse número ele não vai sair nunca da raiz. Nossa, o que está acontecendo comigo hoje? É só. Ele não vai sair da raiz. Logo, eu só vou fazer. Eu posso deixar aqui desse jeito o exercício. Ou deixar melhor ainda. Vou calcular 10 ao quadrado e 3 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100 e 3 ao quadrado é 9. E aí eu finalizo o exercício aqui. O professor poderia deixar assim? Poderia, mas usualmente nós não deixamos potência de raiz. Usualmente nós deixamos o número calculado, claro, né? Se aqui fosse 35, né? Não ia calcular nunca isso aqui. Só calculei porque é um número baixo. Se fosse mais do que 5 aqui, eu não calcularia. Então aqui também pode ser a solução? Pode, sem problema. Pode deixar assim também, se você quiser. Tá bom? Eu só coloquei dessa forma aqui porque no exemplo é dessa forma aqui que ele deixa. Tudo bem? Eu vou aproveitar que a deixa. Eu acabei de explicar os exemplos. Vou falar para vocês das atividades. Eu pedi atividade 1, 2 e 3 apenas. Então são exercícios bem simples, tá? Não tem nenhuma expressão numérica, não tem nenhum número negativo. Só precisa transformar esses expoentes fracionários em radiciações. Professor, você não explicou quando o expoente é um decimal. 0,5 está na forma decimal, mas nossa matéria que estamos estudando, é expoente fracionário. Se ele está na forma decimal, você pode fazer transformação para a forma fracionária. Isso aqui é 5 décimos. Como é que eu escrevo 5 décimos? 5 no numerador e 10 no denominador, 5 décimos. Então, esses expoentes decimais aí podem ser escritos na forma de fração, para você poder aplicar essa técnica que a gente está discutindo até agora, tá bom? E é só para expressar, ó, presta bem atenção no enunciado, gente. Só para expressar na forma de radical. Você vai fazer só a primeira parte. Tá vendo aqui essa? Voltando aqui na tela, até onde você faria? Você faria só até aqui, ó. Você faria somente até. Se eu não colocar aqui a coisinha. Espera que fica mais fácil com a caneta. Você faria só até aqui, ó. Só até aqui. Ó. Fracionário, passou para a forma radical. Acabou. Não precisa calcular, não precisa simplificar, não precisa fazer nada. Ele não pediu fazer nada disso. Ele pediu para expressar na forma de radical. Então é isso. Tá? Aqui não, aqui você tem que calcular. Então, você vai transformar para a forma radical. E aí você vai fazer fatoração e você vai continuar o exercício até o final. Que é esse caso do exemplo 2. Ó. Transforma para radical. Parei aqui. Exercício 1, você pararia aqui. Mas não.
você tem que continuar fazendo a fatoração, tirando o número de dentro da raiz para chegar no valor final. O exercício 2 tem mais complexidade, é um pouco mais demorado, tá bom? E o exercício 3 como um valor de expressões. Você calcular, então você calcula o valor desse número aqui, vai transformar para a raiz, ver se tem cálculo da raiz, vai transformar isso aqui para a raiz também, vai ver o cálculo da raiz, vai fazer uma subtração desses valores. A mesma coisa aqui. Calcula para radical, faz a fatoração, vê se tem um número, provavelmente tem, só olhando aqui eu sei que tem. Tá? Vê se tem um número, vai sair da raiz para você poder somar no final, aqui eu subtrair no caso da A. Certo? Tentem fazer, postem suas dúvidas no fórum. Semana que vem eu vou estar colocando para vocês os vídeos com as correções. Eu fazendo os cálculos aqui, ó, bem bonitinho. Tá? Esse mesmo esquema aqui que eu acho que fica muito bom. Então é isso, espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas já, né? Vendo alguém fazer, alguém explicando com calma, passo a passo, eu tenho certeza que é diferente, né? Vocês precisam e eu faço com todo carinho, sem problema nenhum. Demorei um pouquinho porque estava procurando ferramenta, procurei os materiais que eu não tinha, tá? Mas tá aí agora para a gente usar e vamos estudar, vamos ocupar nossa cabeça, nosso tempo nessa fase que a gente está passando no nosso país aí, no mundo inteiro, quarentena, né, confinamento, tá bom? Ficar só em celular, não ficar só ocioso. Organize uma rotina, leia um livro, estude, converse com os amigos através de chamadas, mas tente não ficar só em série, só em jogos, que você acaba ficando, não sei, a gente acaba ficando, parece mais cansado, a gente fica, meu pai diria uma palavra, injuriado, a gente vai ficando mais irritado, né, porque o tempo não passa, a gente fica fazendo a mesma coisa, é chato, é cansativo, a gente precisa de rotina, o ser humano precisa de rotina, então eu sugiro que vocês pensem sobre isso, tá bom? Por hoje é só. Volto a dizer que estou com saudades de vocês e não é fácil a gente conversando no computador aqui e preferir estar pessoalmente com vocês, mas é o que a gente consegue fazer por enquanto, tá bom? Então, seguimos.